E aí, já parou para pensar quem é que decide as regras do jogo na nossa cidade? Tipo, por que em alguns lugares tem um monte de parque e em outros só tem prédio? Hoje a gente vai abrir o manual de regras que organiza o nosso dia a dia, uma lei super importante chamada Estatuto da Cidade. E pode acreditar, é bem mais interessante do que o nome parece. Bom, para a gente entender isso de verdade, o primeiro passo é dar uma de detetive e olhar para a cidade de um jeito diferente. Cada rua, cada construção, cada praça, tudo isso conta uma história. E às vezes essas histórias deixam a gente com umas pulgas atrás da orelha. Pensa comigo, todo mundo já viu aquele terreno baldio cercado por um muro ou um prédio antigo de portas fechadas há anos, né? E geralmente isso acontece bem no centro, numa área cheia de loja, com ônibus passando, com tudo acontecendo. Por que deixar um espaço vazio bem ali, onde ele seria mais útil? E aí a coisa fica ainda mais esquisita. É um paradoxo, né? Enquanto tem esses espaços vazios no centro, um monte de gente gasta horas e horas no transporte público todo dia. Só porque precisa morar muito longe do trabalho, da escola, do hospital. Uma coisa parece não combinar com a outra, né? A resposta é que nada disso acontece por acaso. A construção de um shopping novo, a altura que um prédio pode ter no bairro, a criação de um parque, tudo isso é resultado de um grande plano, de regras que foram pensadas, discutidas e decididas. Pois é, existe um plano mestre para organizar essa bagunça toda. E ele vem de uma lei federal, lá de 2001, que funciona como a grande regra do jogo para todas as cidades do Brasil. O nome dela? Estatuto da Cidade. Basicamente, essa lei pega o que a nossa Constituição de 1988 já falava sobre política urbana e detalha tudo. Ela cria as diretrizes, o caminho das pedras, para que as cidades possam crescer de um jeito mais justo e organizado para todo mundo. Agora se liga, porque essa é a ideia central, o coração da lei inteira. Função social da propriedade. Isso muda tudo. Significa que ter um imóvel na cidade não é só um direito, é também uma responsabilidade. A propriedade precisa ter um uso que seja bom para a cidade. Não pode ficar lá parada, abandonada, só esperando o preço subir para o dono ganhar dinheiro. Isso tem nome, é especulação imobiliária. Ok, mas como é que essa ideia tão importante sai do papel e vira realidade no nosso bairro? Bom, para isso, existe a principal ferramenta que os municípios têm em mãos, o plano diretor. Pensa no plano diretor como se fosse o GPS da cidade. É ele que diz, olha, nesta área aqui pode construir prédios mais altos. Naquela outra ali é uma área de proteção ambiental, não pode mexer. É um documento que vira lei no município e que define as regras de zoneamento, para onde a cidade vai crescer e o que precisa ser melhorado. E o mais legal é que o plano diretor não é uma coisa feita a portas fechadas, não. A lei exige que a população participe. Acontecem audiências públicas para que os moradores possam dar opinião sobre o futuro do bairro. E ele não é para sempre. A cada 10 anos, no máximo, ele tem que ser revisado para se adaptar às novas necessidades da cidade. Beleza. Mas ter um plano no papel não adianta muito se não tiver como fazer ele acontecer, certo? É por isso que o Estatuto da Cidade entrega uma verdadeira caixa de ferramentas para as prefeituras poderem fazer as regras valerem na prática. Para ficar bem claro, vamos voltar naquele terreno vazio do começo. Se ele fica lá, parado, sem construir nada, só para o dono lucrar depois, ele não está cumprindo a função social. Agora, se nesse mesmo lugar constrói moradias, um comércio ou até uma praça, aí sim, ele passa a ter uma utilidade real para a cidade. E como a prefeitura faz para incentivar o dono a usar o imóvel? Uma das ferramentas mais fortes é o IPTU progressivo no tempo. Funciona assim. Primeiro, o dono é notificado. Se não fizer nada, no ano seguinte o imposto já vem mais caro. E vai subindo e subindo por 5 anos seguidos. A ideia é simples, fazer com que manter um imóvel vazio se torne um péssimo negócio. Essa é outra ferramenta super importante que foca no direito à moradia. Ela serve para regularizar a situação de famílias que vivem num terreno ou numa casa há muito tempo de forma pacífica, transformando a posse em propriedade de fato. É um instrumento de justiça social, sabe? Para quem realmente dá uma função para aquele lugar. E olha, a caixa de ferramentas é bem completa. A prefeitura pode ter a preferência de compra de imóveis em áreas estratégicas, pode exigir estudos de impacto antes de aprovar uma obra gigante e, em último caso, pode até desapropriar um imóvel que insiste em não cumprir sua função social. Tudo isso baseado naquela ideia de gestão democrática. No fim das contas, todas essas regras e ferramentas levam a gente para uma grande ideia. A gestão da cidade tem que ser democrática. Por quê? Porque a cidade pertence a todas as pessoas que vivem nela. Simples assim.
O Estatuto da Cidade não só permite, ele exige que a população participe. Nós, nossos vizinhos, as associações de bairro, todo mundo pode e deve ir nas audiências públicas do plano diretor, fazer parte dos conselhos. É o nosso direito de dar um palpite sobre o futuro da nossa rua, do nosso bairro e da nossa cidade inteira. E para não restar dúvida, essa frase aí, tirada da própria lei, resume tudo. O objetivo final não é só sair construindo prédio e rua. É garantir o desenvolvimento das funções sociais. Traduzindo, é fazer a cidade funcionar melhor para todo mundo, com mais qualidade de vida e menos desigualdade. Agora que a gente já conhece o manual, o desafio é outro: olhar ao redor com novos olhos. Aquele terreno baldio, a falta de uma praça, a construção de um prédio gigante. Será que as regras estão sendo seguidas? O Estatuto da Cidade dá o conhecimento e as ferramentas. Usar tudo isso para cobrar e participar é o que pode, de verdade, transformar o lugar onde a gente vive. A pergunta que fica é: e aí, o que a sociedade precisa?